Senhor, meu irmão, minha irmã, querido professor, querida professora da Assembleia de Deus, aqui da UMADIO, da cidade de Joinville. Quero dizer que você é muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdir Floriano, presbítero da igreja, e o tema da nossa aula de hoje, dessa pré-aula, é a sã doutrina, a lição de número 8, e nós vamos falar sobre a sã doutrina. Por que nós temos que falar sobre a sã doutrina? Porque se tem a sã doutrina, é porque tem a doutrina que é doente, né? A doutrina que não é boa, a doutrina que não é pura. Então é isso que nós estaremos falando nessa aula de hoje. Eu espero poder contribuir com a sua aula. O texto principal nos diz assim, ó: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas, versículos 20 e 21. O resumo da lição nos diz assim: a sã doutrina vem de Deus e deve nortear a vida do crente. Então, se tem algo que deve nortear a vida do crente, deve servir de bússola, deve servir de orientação, de direção para a vida do crente, é a sã doutrina, ou seja, aquelas verdades, aqueles ensinamentos, aqueles valores, aqueles princípios contidos na palavra de Deus. A nossa introdução vai nos dizer assim: nesta lição, veremos que a sã doutrina é um termo amplo e precisa ser compreendido dentro de um aspecto específico. E aqui a análise será em torno do que a Bíblia chama de sã doutrina. Vamos discorrer sobre o que se quer dizer com a doutrina ou com a doutrina e sã doutrina, além de enfatizar que a verdadeira doutrina é aquela que procede de Deus, e esta deve ser o padrão de vida de todo o cristão. Então, se nós vamos falar sobre a doutrina e falarmos sobre a sã doutrina, essa doutrina deve proceder, em primeiro lugar, da palavra de Deus, deve proceder da Bíblia Sagrada, pois é a Bíblia Sagrada a fonte de toda a doutrina cristã, e é com base nos ensinamentos contidos na palavra de Deus que o cristão orienta e direciona e conduz a sua vida. O que é a doutrina? Esse é o tópico de número 1. O que é a doutrina? E o subtópico de número 1 diz assim, ó: o significado de doutrina. Ora, o significado de doutrina nada mais é do que um conjunto de ensinamentos. Então, nós vamos encontrar vários ensinamentos a respeito de vários assuntos relacionados à vida humana, e esses assuntos são chamados de doutrina. E, teologicamente, nós costumamos dizer que doutrina é o conjunto de verdades fundamentais encontrados na Bíblia Sagrada de maneira sistemática. Pega bem isso aqui. É o conjunto de verdades fundamentais contidas ou exaradas na Bíblia de maneira sistemática. Então, quando nós fizemos um exame na Bíblia, nós observamos e a gente começa a fazer uma leitura que vai um pouco mais profunda, nós começamos a perceber que existem verdades fundamentais, verdades incontestáveis, verdades absolutas que estão contidas na Bíblia Sagrada. E quando a gente reúne todas essas verdades, esses valores, a gente reúne tudo isso num bloco, num conjunto de ensino, num conjunto de instrução, num conjunto de regra de fé e prática, aí nós temos a doutrina. Então pega isso aqui, ó. Doutrina são as verdades fundamentais contidas na Bíblia, né, o conjunto de verdades fundamentais contidas na Bíblia, dispostas, né, ou apresentadas de maneira sistemática, né, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. Quando você vai fazendo uma leitura mais aprofundada, você vai encontrando textos e referências que fazem alusão a essas doutrinas específicas. Então, é basicamente isso aí. Eu destaquei aqui apenas que, biblicamente, há 3 tipos de doutrinas, né? Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso, que é a doutrina de Deus,
a doutrina de demônios e a doutrina de homens, né? Então, a doutrina de Deus, o que caracteriza a doutrina de Deus? A doutrina de Deus procede, ela é proveniente única e exclusivamente da Bíblia Sagrada. Nós, da Assembleia de Deus, não baseamos os nossos ensinamentos com base em visões que homens tiveram, em sonhos que homens tiveram. Eles tiveram um sonho, que tiveram uma revelação, e eles se apresentaram ao público, se apresentaram aos fiéis da igreja e começaram a dizer: olha, eu tive uma visão e Deus me revelou uma verdade específica, uma verdade exclusiva, e essa verdade é essa, e agora vocês têm que começar a seguir essa verdade, esse sonho, essa visão, essa revelação que Deus deu a mim. Nós, membros da Assembleia de Deus, nós não seguimos esse tipo de ensinamento. Embora que nós cremos na visão, embora que nós cremos no dom de revelação, no dom de sonhos, no dom de profecia, porém, todas as profecias, todas as revelações, todos os sonhos que são apresentados à igreja, eles precisam ser submetidos ao crivo da palavra de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo fala, né? Examinai todas as coisas e retém o que é bom. Então a gente examina, a gente faz uma análise. Então a gente não aceita de maneira passiva só porque alguém que se diz ser um homem de Deus disse que teve um sonho, disse que teve uma visão. Esse sonho, essa visão precisa estar em acordo com a palavra de Deus. E claro, né? Aí a gente vai acaba entrando aqui no segundo aspecto da doutrina, que é a doutrina de demônios, né? Ou seja, são ensinamentos demoníacos, são ensinamentos que fazem com que os homens se afastem de Deus. Então, todo ensinamento, toda doutrina que afasta o homem de Deus, que priva o homem de conhecer melhor a Deus, de ter comunhão com Deus, que faz com que o homem ignore a necessidade de reconhecer o seu estado pecaminoso, todo ensinamento que vai por esse caminho é uma doutrina diabólica, é uma doutrina demoníaca, né? É uma perversão. E a maior especialidade do diabo, a maior especialidade do demônio é pegar um ensinamento, pegar uma verdade, misturar com um pouco de mentira e chegar diante daquelas pessoas menos instruídas, daquelas pessoas incautas, aquelas pessoas que não têm discernimento, que não têm esclarecimento, que não têm profundidade na palavra de Deus. Ele apresenta essas verdades misturadas com mentiras e assim ele promove um engano, promove um ensinamento tortuoso, né? Promove ali um ensinamento que faz com que os homens se afastem de Deus achando que estão se aproximando dele. Então essa é a principal estratégia do diabo, pegar a verdade e misturar com mentira. Então a gente tem aí a doutrina de demônios e depois nós temos a doutrina de homens, que vai fazer exatamente com que o homem acredite que ele é o centro do universo. Então a gente vai ver aí as doutrinas antropocêntricas, né? Ou aquelas que colocam o homem como sendo o centro do universo. E muitas vezes há um perigo muito grande aí, que acaba colocando o homem como o centro da atenção de Deus. Então esses são ensinamentos equivocados, são ensinamentos tortuosos. Embora nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos que a espécie humana não é o centro do universo. Deus é um ser pleno, Deus é um ser absoluto e não depende de absolutamente nada para ser aquilo que ele é, que ele sempre foi e que continuará sendo. Então é necessário que a gente tenha esse entendimento. Então é tão verdade que a doutrina se refere a um conjunto de ensinamentos que nós vamos ter doutrinas filosóficas, nós vamos ter doutrinas políticas, doutrinas econômicas e doutrinas religiosas, né? Então a doutrina ela se caracteriza, ela se configura como um conjunto de ensinamentos porque ela diz exatamente ao conjunto de ensinamentos e de instruções que acabam formando um conjunto de crenças ou de dogmas que um determinado sistema passa a acreditar e ter como sendo a sua regra de princípio, a sua regra de fé, a sua regra de conduta. Então, a doutrina sempre vai estar vinculada à questão do ensinamento. No subtópico número 2, do tópico 1, nós temos ainda a doutrina no Antigo Testamento. Então, a gente vai ver que no Antigo Testamento então, havia
o conjunto de livros e o conjunto de ensinamentos que formavam a base de instrução e de conduta do povo escolhido por Deus. Esses ensinamentos e essas doutrinas, elas estão presentes na lei, nos salmos e nos profetas, né? Então, quando a gente ouve falar da lei, Jesus disse, para que se cumprisse tudo que foi escrito a meu respeito, que está contido na lei, nos salmos e nos profetas, né? Então, ele está falando que todos os ensinamentos, todas as instruções, todo o conjunto de doutrinas contidos no Antigo Testamento, ou os ensinamentos que estavam ali, faziam referência ao próprio Jesus. E estavam fazendo referência também a um conjunto de conduta, de comportamento que o povo escolhido por Deus tinha que ter. Porque só faz sentido nós afirmarmos que nós temos uma doutrina para chamar de nossa doutrina, que na verdade não é nossa, é uma doutrina da palavra de Deus, quando isso interfere, afeta, muda, transforma o nosso comportamento. Então até eu destaquei aqui na lição, onde vai dizer assim, a doutrina ela é pura, ou seja, ela é proveniente única e exclusivamente da palavra de Deus. A doutrina é boa. Por que a doutrina é boa? Quando nós observamos Deus chamando Moisés no Monte Ebal e no Monte Gerizim, no Monte Ebal ele profere ali todas as maldições e no Monte Gerizim ele profere as bênçãos. E nesse contexto Deus está dando ali uma orientação. Se vocês andarem assim, se vocês fizerem dessa forma, se vocês fizerem assim, se vocês agirem assim, se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês andarem em conformidade com as instruções que eu estou apresentando para vocês aqui, então tudo vai correr bem para vocês, para os filhos de vocês, para os netos e para as gerações futuras. Agora, se vocês forem desobedientes, então Deus está dando ali instruções para o povo para eles fazerem aquilo que é bom, para eles fazerem aquilo que é justo, para eles fazerem aquilo que é reto, aquilo que é honesto. Então, por isso que a lei do Senhor, ou o princípio, ou as doutrinas do Senhor, ou a doutrina do Senhor, é boa e ela também é transformadora, porque lá um texto de Isaías 29 e 24 vai dizer que aquele que anda no engano, aquele que anda na murmuração, vai receber a doutrina do Senhor, ou ele vai receber a doutrina. Ou seja, se ele receber a doutrina e ele anda no engano e ele anda na mentira, ele vai ser transformado. Transformado pelo quê? Vai ser transformado pela palavra de Deus, e é o que a Bíblia diz lá em Romanos também, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a doutrina bíblica, a palavra de Deus, ela gera uma metanoia, gera uma mudança de mentalidade, gera uma mudança de comportamento. É óbvio que essa mudança de mentalidade, essa mudança de comportamento, só é possível através do novo nascimento, que foi o que Jesus falou lá para Nicodemos. Então, quando acontece essa mudança, em primeiro lugar, no espírito do ser humano, quando ele se encontra com Deus, quando ele encontra a verdade de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então acontece uma mudança de mentalidade. A doutrina no Novo Testamento. Então a gente vai observar aqui que tem uma semelhança com o Antigo, porque está sempre relacionada, a doutrina está sempre relacionada a ensinamento. Então, o conjunto de ensinamentos que estão presentes na Bíblia Sagrada, que começaram a ser expressos, né, que começaram a ser apresentados por Jesus, todos esses ensinamentos, todas essas doutrinas que foram sistematizadas pelo apóstolo Paulo, que foram sistematizadas por Pedro, por João, por os demais que deixaram ali as suas epístolas escritas, então todos esses princípios, todos esses ensinamentos, quando eles são reunidos e quando eles são sistematizados, então a gente tem aí o corpo doutrinário que serve de regra para a nossa fé e para a nossa conduta. E o termo que vai aparecer ali é didascália, cujo significado duplo, podendo indicar o ato de ensinar ou o conteúdo a ser ensinado, como também a referência de quem propõe ensinar aquilo a que se deve ser ensinado. A respeito dos que ensinam, Paulo advertiu sobre a necessidade de que haja dedicação. Então é por isso que nós estamos aqui. Quando nós apresentamos aqui algum estudo, então a gente
a gente se dedica, a gente se esmera, a gente vai em busca de livros, a gente vai em busca de literatura, a gente vai em busca de formações, né? E eu tenho aqui, obviamente, só a título de curiosidade, né, que é a teologia sistemática, que sintetiza aqui basicamente todo o corpo doutrinário pentecostal. Então, se você é um professor, é um estudioso da Bíblia, um livro como esse é indispensável aí na sua biblioteca. Esse livro aqui eu tenho desde 1997, que foi o ano que eu adquiri esse livro aqui, logo que foi lançado. Então é a teologia sistemática. O que a teologia sistemática faz? Pega todas as doutrinas que estão contidas na palavra de Deus, que tem referências, que tem contexto, que tem exegese, que tem hermenêutica, e coloca tudo num bloco de estudo. Então você estuda as doutrinas, todas elas separadamente. Então, só para citar um exemplo aqui, alguns exemplos aqui, então nós temos doutrina da palavra inspirada de Deus, a doutrina da inerrância bíblica, né? O Deus único e verdadeiro, temos a doutrina aí da teontologia, temos a doutrina da Santíssima Trindade, temos a doutrina dos seres espirituais criados, né, a angelologia, temos aqui a doutrina da criação do universo, a origem, natureza e consequências do pecado, a amartiologia, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, a cristologia, a óptica salvífica de Cristo, a soteriologia, a doutrina do Espírito Santo, a pneumagiologia, e assim são muitas outras doutrinas que aí você consegue estudar as doutrinas todas separadamente, porém as referências que você vai encontrar nesses estudos doutrinários, elas estão presentes em praticamente todos os livros da Bíblia. Por isso que é uma teologia sistemática, onde você pega a doutrina, todas as doutrinas que são pertinentes à fé cristã, e você consegue estudá-la de maneira separada ou estudá-la de maneira sistemática. Então esse aí é o outro termo que aparece aqui ainda, é o didaquê, cujo significado é o mesmo da anterior. Então assim, didascália é um termo que se refere de maneira genérica a qualquer tipo de ensinamento. Só que quando a gente fala assim do didaquê, o didaquê se refere única e exclusivamente aos ensinos que foram proferidos, que foram ministrados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então assim, a diferença de que essa explica exclusivamente aos ensinos de Jesus. É importante destacar que a Bíblia fala sobre a doutrina de Jesus, e os homens não conseguiam confrontar com Jesus, sejam fariseus, sejam os escribas, quando eles se deparavam com Jesus, e eles ficavam impressionados, eles ficavam perplexados, porque a forma como Jesus apresentava os ensinamentos, eles não conseguiam debater, seja através da lei de Moisés, dos Salmos ou dos profetas. Então, em tudo Jesus era preciso no seu ensinamento. Por quê? Porque o seu ensinamento era um ensinamento verdadeiro, era um ensinamento puro e era um ensinamento transformador. No segundo tópico nós temos a doutrina é proveniente de Deus, ou a doutrina vem de Deus para os crentes. Segundo subtópico, ou segundo tópico, a doutrina vem de Deus para os crentes. Primeiro subtópico, a doutrina vem de Deus. É importante você deixar claro aqui para o seu aluno que todos os ensinamentos que nós apresentamos, que nós oferecemos na igreja, são ensinamentos doutrinários, ou devem ser ensinamentos doutrinários, devem ser ensinamentos cristocêntricos, devem ser ensinamentos bibliocêntricos, ou seja, que são provenientes da palavra de Deus. Então essa é a nossa grande ênfase. Então a doutrina vem de Deus. Se ela vem da palavra de Deus, logo a nossa doutrina ela é proveniente de Deus. Então, como eu falei antes, não vem de sonho, não vem de visão, não vem de revelação, não vem de uma tempestade mental, não vem de elucubrações, não. Nós nos debruçamos na palavra de Deus, estudamos, examinamos e, além de tudo, né, não obstante a tudo isso aí, nós reconhecemos que somos totalmente dependentes do Espírito Santo para nos dar o discernimento e o entendimento daquilo que nós estamos lendo, porque vai acontecer aquilo que aconteceu com o etíope, né, quando Filipe foi evangelizar para ele. Então ele estava lendo ali o profeta Isaías, mas ele não estava entendendo
Quando nós olhamos e examinamos a palavra de Deus e nos submetemos humildemente ao Espírito Santo, então o Espírito Santo revela a sua palavra a nós e nós passamos a ter um entendimento, fazendo obviamente comparações de textos, fazendo exames, recorrendo, né, a materiais que nos permitem ter uma melhor compreensão do texto. Então, aqui no final eu destaquei somente o seguinte, ó, Deus, a Bíblia Sagrada, que além de ser a palavra de Deus, toda ela é aplicável para o ensino dos homens em todas as áreas de sua vida, além de atuar na preservação da perseverança e da esperança do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a doutrina cristã tem Deus como a sua única fonte. E não só isso, né? As doutrinas que foram ensinadas por Jesus são também atemporais. Ou seja, aquilo que Jesus ensinou, os valores e os princípios que ele ensinou há quase 2000 anos atrás, continuam a ser aplicados até os dias de hoje. O segundo subtópico diz assim: a doutrina é para os crentes. Ou seja, o crente que é transformado, que é regenerado, ele passa a compreender a doutrina, né, os ensinamentos, os valores e os princípios, e esses valores passam a fazer sentido para o crente. Por que para o crente? Porque ele já foi regenerado. Então, muitos aspectos doutrinários contidos na Bíblia Sagrada, se nós formos fazer um debate de natureza puramente filosófica, isso não vai gerar um impacto, não vai gerar uma transformação, ou de repente, para o filósofo que está debatendo, para ele pode ser que não faça o menor sentido, para o antropólogo, para o sociólogo com quem um cristão, um teólogo está debatendo. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo, e essa palavra ela passa a ser revelada a partir do dom do Espírito Santo, a partir da revelação do Espírito Santo, a partir do discernimento do Espírito Santo e a partir do novo nascimento. E o apóstolo Paulo disse muito bem: aquele que é espiritual, ou seja, aquele que já nasceu espiritualmente, discerne tudo bem e por ninguém é discernido. E as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então a doutrina é bíblica, a doutrina vem de Deus e, portanto, ela é uma doutrina espiritual. E só é possível discernir e compreender a doutrina bíblica espiritualmente. Então, de outra forma, através da lógica humana, através da razão humana, não é possível compreender a palavra de Deus na sua plenitude e na sua totalidade, porque a palavra de Deus, sendo proveniente de Deus, ela é espiritual. A essência da palavra de Deus é espiritual e é necessário que o homem passe pelo novo nascimento, passe pela regeneração, para que ele possa verdadeiramente compreender a palavra de Deus. E no subtópico 3, do tópico 2, diz assim, ó, a entrega da doutrina. Aqui é importante pensar sobre os meios usados por Deus para que a sua doutrina fosse entregue ao seu povo ao longo de toda a história. E é aquilo que a Bíblia diz lá em Hebreus, né? Tendo Deus falado nos últimos dias pelos pais e pelos profetas, ele nos falou agora, ele tem falado a nós agora nos últimos tempos através da revelação do próprio Filho. E eu já vou encontrar aqui essa referência rapidinho para poder mencionar aqui. Hebreus, no capítulo 1, diz assim, ó, e havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, então olha só, no passado Deus já havia falado, em relação aqui ao escritor, Deus já havia falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, através dos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, como que essa palavra de Deus nos é apresentada? Como que ela nos é entregue, né? Então, ela é entregue ao seu povo ao longo da história, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento é possível encontrar os seguintes instrumentos pelos quais Deus difundiu os princípios doutrinários ao seu povo. Então, foi os sacerdotes, né, com responsabilidade de ensinar os princípios de Deus a Israel, a fim de perseverar a santidade ou preservar a santidade do povo. Então, a entrega da doutrina era através dos profetas, era através dos sacerdotes. Então, esses eram os instrumentos pelos quais Deus utilizava para entregar, para apresentar a sua doutrina e os seus ensinamentos ao seu povo. E agora, nos últimos dias, essa revelação nos veio através
da pessoa bendita do próprio Senhor Jesus Cristo, que deu ali todo o seu ensinamento, que proferiu todo o ensinamento, que ministrou todo o seu ensinamento, as suas doutrinas, as verdades da palavra de Deus, que até então os homens não compreendiam na sua totalidade. E depois vieram os escritores através dos evangelhos, através das epístolas, e que nos deixaram, portanto, todo esse legado, todo esse conteúdo doutrinário do próprio Senhor Jesus Cristo. E assim, esses ensinamentos chegaram até nós e estão aí presentes até os dias de hoje. São verdades, volto a repetir, são verdades absolutas, que não vieram de homens que tiveram sonhos, visões, pesadelos, ou qualquer outra coisa do gênero, mas foram homens que foram inspirados por Deus e que deixaram registrados esses ensinamentos e que são aplicáveis a nós até os dias de hoje. Aqui no tópico 3, nós temos a doutrina é a base da conduta do crente. Então nós vamos ter aqui a doutrina como referência para o crente. O comportamento humano, então o ser humano sempre vai buscar alguma referência. Então isso aqui é algo que é bem comum, tá, gente? O ser humano está sempre em busca de referências. É comum a gente ver, por exemplo, na geração de adolescentes, de jovens, ele vai sempre buscando alguma referência, algum ídolo, alguém com que ele possa assim olhar e se identificar e falar assim, eu quero ser igual esse cara, igual esse atleta, igual esse jogador, igual esse artista, igual esse cantor. Então o ser humano, de um modo geral, está em busca das suas referências, né? Só que quando nós encontramos na figura de Jesus Cristo um homem que declarou ser a verdade, nenhum outro homem na história, qualquer personagem da história, qualquer filósofo da história, qualquer líder religioso de qualquer momento da história, de qualquer época, de qualquer povo, de qualquer nação, você não vai encontrar um sequer que declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus foi capaz, somente Jesus fez essa declaração, porque Jesus é o Filho de Deus. Então ele fez essa declaração: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qualquer outro líder religioso, o que está escrito a respeito dele foi com base nas visões que ele teve, foi com base em algum sonho que ele teve a revelação de algum anjo, de algum ser celestial, mas Jesus, ele mesmo veio declarando que ele era o Filho de Deus. E ele veio dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas que escreveram a respeito de Jesus, onde todo esse conteúdo está presente nos evangelhos, elas morreram, elas deram as suas vidas por conta daquilo que Jesus falou e por conta daquilo que Jesus ensinou. Em são juízo, nenhuma outra pessoa daria a sua vida em troca de uma mentira, ou nenhuma pessoa daria a sua vida para defender algo que é falacioso, algo que é mentiroso. Ninguém faria isso em são juízo. Agora, esses homens, eles fizeram isso porque eles tinham plena convicção de que Jesus, sim, é o caminho, a verdade e a vida. E, portanto, todos os ensinamentos, toda a doutrina de Cristo serve, sim, de referência para o cristão. O segundo subtópico diz assim, a vida cristã e as suas responsabilidades. Aí quando a gente abre a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12, e alguns versículos que se seguem, a gente vai ver a seriedade disso e como que os ensinamentos são tão profundos, inclusive até para os dias de hoje, né? Vamos pegar lá a partir do verso de número 15, na Bíblia Sagrada, de Romanos, capítulo 12, onde diz assim, vamos pegar um pouquinho antes, capítulo 12, verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos, ninguém torneis o mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível no que estiver em vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor.
Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se estiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. Olha só, são ensinamentos, são doutrinas que se um ser humano coloca em prática, praticamente há uma unanimidade nos ramos da psicologia, do comportamento, nas teorias do comportamento humano, de que você não deve ser uma pessoa raivosa, de que você não deve ser uma pessoa rancorosa, que se você é uma pessoa que guarda mágoa, você é uma pessoa que tem uma tendência, uma probabilidade grande de adoecer, de desenvolver tumores, cânceres, doenças graves. Então, tudo isso já está contido aqui nos ensinamentos da palavra de Deus. Então, para ver como que a vida cristã e as suas responsabilidades, como que a doutrina, quando o homem conhece a doutrina de Deus, quando o homem conhece os seus princípios e os seus valores, ele coloca em prática para a sua vida, ele consegue sim ter uma vida justa, ter uma vida honesta e, acima de tudo, ele consegue viver em paz, ele consegue deitar a sua cabeça num travesseiro e ter o sono dos justos. Por quê? Porque ele sabe que ele anda em conformidade com a sã doutrina, com a doutrina contida na palavra de Deus. E o terceiro subtópico do tópico 3, ele diz assim, ó, a conduta do crente e nos seus relacionamentos. Então, nos seus mais variados níveis de relacionamentos, o homem consegue viver em paz com ele mesmo, consegue viver, em primeiro lugar, viver em paz com Deus, ele consegue viver em paz com ele mesmo e consegue viver em paz com o seu próximo. Viver em paz com o seu próximo quer dizer conseguir conviver bem com todo mundo? Não necessariamente, mas no que depende do crente, ele não retribui o mal por mal, ele não busca a vingança, porque ele sabe que a vingança é do Senhor e ele sempre vai esperar na justiça do Senhor. E dentro ainda dos relacionamentos humanos, esse homem, esse crente, esse servo de Deus, ele vai procurar sempre ser conduzido pelo Espírito Santo, andando em honestidade, andando em justiça, andando em retidão, andando em compromisso com a palavra de Deus e buscando fazer tudo aquilo que é reto. Então ele vai andar em amor, ele vai andar em obediência, ele vai entender a lei da semeadura, ele vai andar em gratidão, em compaixão, misericórdia, perdão, justiça, honestidade, verdade, confiança, honra, generosidade, perseverança, arrependimento, temor, lealdade, disciplina, fidelidade, humildade, prudência, respeito, mordomia, organização, paciência e liberdade. Quer coisa melhor do que isso? Como ser um crente conhecedor, um jovem conhecedor da palavra de Deus e conhecedor da doutrina? E para finalizar, eu vou ler apenas a conclusão que diz assim, ó, a sã doutrina serve ao crente como luz para o seu caminho e escudo de proteção contra os ataques do inimigo. Por isso, aprendemos a respeito da importância da sã doutrina, pois ela vem de Deus, cujos princípios são destinados aos que pertencem ao Senhor e que visam oferecer-lhes direção e condições para o honrarem em tudo o que faz e em todas as áreas da sua vida. E não só isso, eu acrescento aqui, e em todos os tempos também, tá bom? Eu agradeço você que esteve até aqui, fique com Deus, a paz do Senhor.